Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui com os vídeos para o canal, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas mudanças que eu estou fazendo aqui, algumas manutenções. Então vou começar mostrando uma parte do meu jardim e depois os vídeos subsequentes vão mostrar algumas plantas, algumas suculentas, algumas novas prateleiras. Vamos lá? Aqui são as folhagens, não são muitas porque aqui o meu espaço tem muito sol, pouca sombra, então a gente tem que saber que tipo de planta que a gente pode colocar nos lugares adequados. No meu caso, a única parte de sombra que eu tenho é essa aqui, sombra mesmo, com bastante luminosidade. Como eu tenho muito mais sol, as minhas plantas, a grande maioria são de sol. Essas daqui também são de meia sombra, são suculentas mais escuras, de meia sombra, que fica até mais ou menos aqui, ó, onde tá marcando meu dedo. Depois é tudo de sol pleno. As prateleiras estão novinhas. Meu pai, meu super parceiro de todas as horas, principalmente com as plantas, pintou pra mim novas prateleiras, porque as minhas já tinham dado, acho que as tábuas de pinos que eu tinha durou mais ou menos uns 6 anos, recebendo água direto. E agora ele fez uma pintura com aquela tinta esmalte, que ela dá uma impermeabilização melhor, né? Então acredito que essas aqui vão durar mais. Eu vou mostrar algumas suculentas daqui, dessas prateleiras, e depois vou mostrar lá das prateleiras da frente, que eu também troquei. Aqui então eu vou mostrar a minha cebola ornamental. Eu fiz uma manutenção nesse vaso recentemente. Olha quantas mudinhas aqui do lado, mudinhas espontâneas, tá? Não foi mudinha feita através de casca, foi mudinha dela mesmo. E olha como que está o pendão floral dela, né? Tá bem grande, esse pendão ele enche de florzinhas. É uma planta super bonita, muito chamativa e de meia sombra. Ela não pode receber sol direto. Uma inscrita escreveu há um tempo atrás que a dela estava apodrecendo. A cebola ornamental, ela tem esse bulbo, né? Então, eu sempre deixo no substrato muito mais a raiz e quase todo o corpo dela para fora. Estão vendo aqui, ó? Acho que aqui também vai dar para ver a raiz que fica para dentro. E esse bulbo dela é o que fica pra fora, porque essa parte aqui ela é muito sensível. E se você deixar no substrato e ficar muito tempo úmido, acaba causando podridão também. Outra dica que eu posso dar para quem tem cebola ornamental e às vezes tá com dificuldade é que o substrato deve ser sempre seco. Em sua maioria, você só vai regar quando ele estiver bem seco. Nunca deixar ele úmido, porque olha a quantidade de água que essa suculenta armazena. E aí você vai e coloca mais água ainda no substrato, vai sobrecarregar as raízes, vai sobrecarregar ela e acaba dando podridão. Eu tenho essa suculenta há mais ou menos uns 7 anos. E é uma suculenta fácil, desde que você não deixe ela muito tempo na umidade. O vaso tem que ser bem drenado, inclusive, ó, aqui ele tá numa dessas bacinhas, então a quantidade de substrato é pequena também pro acúmulo. E é isso, cultive ela numa bacia, não num vaso muito fundo e vai dar certo. Bom, aqui tem várias suculentas de meia sombra. Tem esse Ripsalis aqui que eu acho ele lindo, inclusive vai dar florzinha. Essa lambaria aqui veio de uma grande amiga minha, que já não está mais entre nós, mas amava plantas também. E deixou várias plantas para mim. Era uma parceira aí no amor por plantas que eu tinha. E ela tá lá no céu, com certeza, rodeada de muitas plantas, porque ela amava cultivar e tinha várias e várias. Aí aqui é um vasinho que eu fiz com algumas mudas. Essa muda aqui dessa falcata veio dessa minha grandona aqui, que até aqui tá... Ela já é bem velhinha, ó. A altura dela. E é o tamanho dela. Aí ela deu a floração, eu cortei a ponta. Essa daqui tá até pra cortar também. E fiz um novo vaso. E aí pegou fácil. E aqui é essa samambaia.
que nasceu aqui no vão do muro e eu deixei. Essa aqui é a patinha de urso. Esse vasinho meu aqui também é bem antigo. Olha que fofuchinha, peludinha, gordinha. Ela tá num vaso de barro. Essa daqui é uma eufórbia. Vai aparecer o nome científico dela aí, tá? Eu tenho outras eufórbias que estão dando flor agora no inverno. A chifre de vaca, que também é uma eufórbia, também deu florzinha. E é essa mesma belezura. Essa florzinha amarela. E é esse contraste, né? A delicadeza no meio desses espinhos tão agressivos, né? Chega a ser poético. Essa crássula também era da minha amiga. E eu coloquei aqui, ela foi bem. E esse aqui, que é uma calancoê. Faz parte daquelas com nomes populares de mãe de mil. Mas ela é aquela tubular, com a folhinha dela tubular. Mas nasceu com alguma sementinha, plantinha que voa aqui, porque eu não tinha dela. Olha que interessante, ela veio parar aqui no vaso. Aqui nesse vaso vai dar outra flor também, esse cacto. Esse vaso são só de espinhudinhos. Eu tento colocar só a politele, que não tem tanto espinho, mas na pontinha também tem. Eu coloco essas com espinho todas no mesmo vaso, porque eu acho mais fácil de eu ter cuidado, porque eu sou bem desastrada e acabo me furando e machucando sempre. Esse aqui eu tive que recuperar ele, que ele tava apodrecendo, então eu coloquei num vaso único, também de barro, para evitar a umidade. E aqui eu tenho aquele cacto estrela. Tá pequeno. Aqui tem algumas em recuperação. Essa daqui é uma crássula. Aqui, se não me engano, é um cedo. Mas tá bonitinho aqui nesse vasinho, ó. Vamos ver se ele se recupera, porque ele não tá vindo bem, não. Aqui eu tenho uma Cali Argentea, uma mudinha que eu trouxe lá de Jarinu. Ai, acertei. Não pode acertar que ela perde essa pruína facinho, né? Tá crescendo bem também. Nessa parte, como eu tenho mais controle sobre o sol, chuva, então eu coloco todas as mudinhas que eu vou fazendo aqui pra se recuperar, que eu fiz decapitação e depois eu coloquei. Porque daí, conforme elas vão se fortalecendo, eu vou passando para vasos maiores. Eu, na minha teoria, sou totalmente popular, tá? Isso aqui não é ciência. Então, para aqueles que gostam de, às vezes, chegar criticando, ah, mas não é assim que faz e tal. Cada um tem o seu cultivo, da sua forma. E se tá dando certo para você, segue esse caminho. Eu sei que existem várias, inclusive eu faço aqui vídeo, às vezes, de dicas de como cuidar, de falar mais ou menos quais são os cuidados básicos. Mas cada um tem que encontrar a sua forma de cultivo. Se as suas plantas estão saudáveis, bonitas e crescendo, é isso que importa. Eu aceito, sim, quando as pessoas falam, ah, mas pode, né, você tem que fazer isso, isso. Dependendo até da forma como a pessoa escreve, a gente vê que a pessoa quer nos ajudar. E não apenas a crítica por crítica. A internet é cheia de críticos especialistas, mas que só se escondem atrás de um codinome, muitas vezes. E se fosse na vida real, não iria ter coragem de falar do jeito que fala com a gente pela internet. Se você vê que aqui tá de alguma forma que você não faz, quer comentar, quer falar, quer ajudar, vai ser super bem-vindo. Agora, criticar por criticar, crítica destrutiva, a gente só tem que deixar de lado. A crítica construtiva, a gente aprende, reflete e tenta fazer para ver se vai dar certo. Assim como eu faço vídeos com muito respeito para vocês, eu espero que as pessoas continuem respeitando como eu mostro meus vídeos. São vídeos caseiros, não tem nada de especialista aqui. Não tem nada de científico, não tem nada de extraordinário. É tudo bem normal, como muitas pessoas fazem o seu cultivo em casa. E eu só estou compartilhando na minha humildade, no pouco conhecimento que eu tenho. E agradeço muito os comentários que muitas vezes são os que motivam, de que ajudou de alguma forma, de que deu uma luz sobre alguma planta. Agradeço de verdade vocês. É por vocês que eu faço e é por eu querer compartilhar um pouquinho só do que eu sei e desse amor que eu tenho pelas plantas. É isso, tá? Aqui é uma suculenta diamante. Eu tenho esse vaso e outro lá na frente, onde toma mais sol. E ele tá mais em formato de arvoreta do que esse aqui. Esse aqui ainda tá bem compacto.
Olha esse vaso que lindo, a Crassula Money Maker. Eu comprei recentemente uma mudinha da Money Maker Variegata. Ainda não tá lindo como esse daqui tá, esse aqui tá bem bonito. E eu falei todo aquele discurso sobre isso, porque assim, na minha humilde simplicidade de conhecimento que eu tenho, eu percebo que quando eu coloco as mudinhas com várias num vasinho assim que parece que tá apertado, mas tem espaço, e conforme elas vão crescendo eu vou retirando, elas se recuperam. Esse daqui é um exemplo, ó. Essas mudinhas aqui estavam todas muito devagar e feinhas. Quando eu coloquei elas juntas, elas já se desenvolveram bastante. Esse daqui também já é um antigo com mudinhas mais... que já estão maiores. Olha só como elas já se desenvolveram, como o botão dela, como a muda já começou a crescer. E no habitat natural das suculentas, elas crescem em colônia, né? Elas sempre estão juntas. Aqui é uma mudinha da Echeveria linguas, e daí eu coloquei com essas outras mudinhas aqui. Aqui foi a decapitação que eu fiz da Dark Vader, para ela se recuperar, porque ela tava com bastante praga. E ela já tá se recuperando, tá bem firminha, tá bonita. Aqui é a Virginia Lee. E aí eu fiz a decapitação, esperei enraizar e coloquei ela aqui para ela se recuperar, e ela já tá bem recuperada. Ontem choveu aqui, então elas estão úmidas por causa da chuva. Mas eu percebo que quando eu coloco essas mudas com mais de uma, elas desenvolvem muito mais rápido. E esse vasinho que eu fiz recentemente, esse e esse, eu acredito que logo eu vou poder mostrar para vocês como elas já se desenvolveram melhor. Aqui tem as minhas peludinhas, que eu tive que decapitar recentemente também, porque elas já estavam bem estioladas, o substrato precisava ser renovado. Então elas ainda estão se recuperando, ó. Aqui tá seco, tá caindo, que faz parte, né? Algumas vão bem, outras não. Então todas as minhas peludinhas, esse vaso aqui da Jean de Chocolate tá muito bonito. Aqui essa orelha de coelho também já se enraizou, recuperou bem. Aqui a Portulacaria Afra Variegata e essa suculentona híbrida. E aqui são algumas hastes florais, ó, que viraram muda. Aqui tá dando flor, mas essa aqui é muda, ó. Já virou muda, conseguiu virar muda. Essa é uma mudinha da tromba de elefante. E aqui eu tentei recuperar a colher de prata, porque ela tava bem mirradinha. Eu coloquei nesse vasinho aqui, ó. Tá indo bem, já enraizou. Ela tava toda juntinha com as folhas, já tá abrindo. Tá bem bonita. Essa aqui é uma bromélia chamada planta-cesto. Ela vai dando as suas mudinhas caídas. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tá vendo? Ela vai dando os pendentes, e nesses pendentes vão saindo outras e outras. E ela tá toda cheia de flor. Olha essa haste floral que linda. Foi até a haste que eu coloquei no começo com a abelhinha. Ela tem um perfume adocicado maravilhoso. Aí quando ela começa a dar flor, e tá dando flor em vários aqui. Aqui são as plantas maiores que eu tenho de folhagem, de coisa. Algumas pendentes, as babosas de várias espécies, e principalmente essas bromélias, porque elas gostam desse canto aqui, que ele é mais úmido, mais chuvoso. Aqui é a minha mesinha de café da manhã de suculentas. E eu fiz o replante recentemente, porque elas estavam bem estioladas. Aqui bate bastante sol, então tem que ser suculenta que aguenta sol. Conforme elas forem crescendo, eu vou retirando e passando para outros vasos, mas como eu só usei suculentinhas pequenas, mudinhas, delas próprias que estavam aqui, aí elas ficaram assim mais bonitinhas, mais compactas. E deram um colorido, né? Como tá no inverno, apesar dessa última semana aqui em São Paulo ter sido muito quente, os dias estão com sol e a noite esfria. Então, deixa as suculentas com uma coloração linda. Mas o sol tá tão intenso, estão vendo? Que está queimando. Essas suculentas já são adaptadas ao sol. São daqui e estão aqui há muito tempo. Mas mesmo assim, acabam se queimando. Algumas que estão mais frágeis. Isso aqui não é água, tá? É a queimadura de sol mesmo
no sol tá tão intenso. Como os raios ultravioletas estão bem fortes, a pele, a camada protetora dessas suculentas também sofre, assim como a nossa pele. Então, mesmo algumas suculentas que já estão adaptadas, elas acabam sofrendo um pouquinho. Não todas, mas algumas acaba acontecendo isso. E faz parte depois, conforme elas vão crescendo, elas vão perdendo essas folhagens mais queimadinhas e vão ficando bem. Olha que linda, essa daqui é a Ellen, o nome correto vai aparecer aí. E aqui são suculentas das consideradas bem normais. Paraguaiense, aqui tem o Crepúsculo, Graptocedum bronze, o Sedum jelly beans, o Rubrotictum aurora. Aqui tem o Mendonzai, Mirinai. São suculentas que vão bem, pegam facilmente e, como vocês podem ver, dão um colorido bem bonito. Esse meu suporte aqui, eu também fiz decapitação, também renovei porque o substrato estava bem velho, as suculentas estavam bem estioladas e ele ficou assim. Então aqui tem o Nussbaumeriano, que é o Adolf, né? Golden Glow. Existem várias denominações. Eu vou colocar Nussbaumeriano, tá? Aqui é o Lenopetulum chocolate e strawberries. Ele é lindo. É uma mudinha que eu comprei recentemente num viveiro lá na cidade de Jarinu, que tem bastante suculenta diferente e bem em conta. Eles são super atenciosos lá. Aqui é o Sedum Babalu. É aqui. E esse aqui é o Ellen. Mendonzai. Paraguaiense. Mais Nussbaumeriano, que tinha bastante. Mendonzai, o Crepúsculo, que daí eu fiz uma limpeza no vaso, plantei essas rosetas maiores para que elas possam se desenvolver e sair espalhando elas por outros vasos. Aqui a Paraguaiense variegata, o Sedum Waira, ó, aqui com ele também aconteceu, tá vendo da queimadura de sol, eu até coloquei ele um pouco para trás. Ali o Sedum Blue Carpet. Carpete azul. E aqui foram a prateleira que eu falei pra vocês. Tá na cor amarela pra chamar atenção. Só que as plantas daqui da minha, onde batem mais sol, os vasinhos também que eu tenho que são mais decorativos, eu deixo pro próximo vídeo pra mostrar pra vocês. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu agradeço de coração. Até o próximo vídeo. Tchau!